Olá, meus queridos irmãos. No vídeo de hoje, vamos falar um pouco sobre a vida de São Francisco de Assis. Considerado o protetor dos animais por seu amor à natureza e o principal padroeiro da Itália. É também considerado por muitos escritores estudiosos como o santo mais humilde da Igreja Católica, mesmo nascendo em berço de ouro. Há também quem o diga que São Francisco seria o segundo Cristo, pela sua vida dedicada à caridade, seu grande amor aos irmãos e ao Senhor Deus. São Francisco de Assis. Filho de Pietro Bernardoni e Dona Pica Bernardoni, Francisco nasceu entre 1181 e 1182, na cidade de Assis, Itália. Seu pai era um rico e próspero comerciante. Foi batizado em Santa Maria Maior com o nome de Giovanni. Mas quando Pietro Bernardoni voltou de uma viagem que ele fez à França, resolveu trocar o nome do filho para Francisco, prestando uma homenagem àquela terra. Segundo a maioria dos biógrafos de São Francisco de Assis, o caráter e as qualidades melhores foram herdados da mãe. Como todo jovem ambicioso de sua época, Francisco desejava conquistar, além da fortuna, também a fama e o título de nobreza. Gostava muito de se divertir com os amigos, por este fato, foi-lhe dado o apelido de o Rei do Baile. Para tal, fazia-se necessário tornar-se herói em uma dessas frequentes batalhas. No ano de 1201, seu pai o incentivou, e ele partiu para uma guerra que os senhores feudais haviam declarado contra a Comuna de Assis. Entre 1202 e 1205, encontramos um Francisco inquieto. Não é apenas a consequência de uma longa e misteriosa doença. É a inquietude de quem está incerto quanto ao sentido de sua vida, qual o seu propósito. Ele decide ser cavaleiro e vai em nome da honra defender os interesses da Igreja, convocados pelo Papa Inocêncio III. Na cidade de Spoleto, com sintomas de febre, Francisco não pôde partir. Ali imaginou ter ouvido a voz do Senhor, com quem dialogou. Francisco, o que é mais importante, servir ao Senhor ou servir ao servo? Servir ao Senhor, é claro. Respondeu Francisco. Então, por que te alistas nas fileiras do servo? Senhor, o que quereis que eu faça? Indagou o jovem. Volta a Assis e ali te será dito, assim falou a voz. Em busca de respostas, no ano de 1205, decidiu viajar para Roma. Visitou a tumba do apóstolo São Pedro e exclamou: é uma vergonha que os homens sejam tão miseráveis como o príncipe dos apóstolos. E jogou uma grande quantidade de moedas de ouro, contrastando com as míseras moedas de outros fiéis menos generosos. A seguir, passou a trajar com roupas de mendigo, e fez sua primeira experiência de viver na pobreza. Voltou à cidade de Assis, à casa paterna, se entregando ainda mais à oração e ao silêncio. Em 1206, passeando a cavalo pelas campinas de Assis, viu um leproso, repugnante à vista e ao olfato, lhe causando nojo. Mas, então, movido por Deus, colocou seu casaco nos ombros daquele pobre doente, pois era frio, também colocou dinheiro naquelas mãos feridas, e deu-lhe um beijo. Falando depois a respeito desse momento, Francisco diz: o que antes me era amargo, mudou-se então em doçura da alma e do corpo. A partir desse momento, afastou-se do mundo e entregou-se a Deus. Pouco depois, entrou para rezar e meditar na pequena capela de São Damião, semi-destruída pelo abandono. Estava ajoelhado orando aos pés de um crucifixo, quando uma voz, saída do crucifixo, lhe falou: Francisco, vai e reconstrói a minha igreja que está em ruínas. Seu pai se indignava cada vez mais com ele, e resolveu exigir que seu filho lhe devolvesse tudo quanto recebera dele, a ponto de acorrentá-lo por um tempo nos porões da casa onde moravam. Então, o levou perante ao bispo para que o julgasse. Francisco, ciente da sentença de Cristo: quem ama o seu pai ou a sua mãe mais que a mim, não é digno de mim. Sem vacilar um momento, se despojou de tudo o que vestia, a ponto de ficar nu, jogou os trajes e o dinheiro aos pés de seu pai, e exclamou: até agora chamei de pai a Pietro Bernardoni.
De agora em diante não terei outro pai, senão o Pai Celestial. O bispo, então, o acolheu. Daquele momento em diante, afastou-se de sua família e de seus amigos e entregou-se ao serviço dos leprosos e à reconstrução das capelas da cidade. Quando estava quase encerrando a reconstrução da igrejinha de Santa Maria dos Anjos, perguntava-se o que faria, o que Deus queria dele. Então, certo dia, Francisco escutou, durante a missa, a leitura do Evangelho. Sem túnicas, sem bastão, sem sandálias, sem provisões, sem dinheiro no bolso. Um versículo do Evangelho. Tais palavras encontraram eco em seu coração e foram para ele como intensa luz. E exclamou, cheio de alegria: é isso, somente isso que eu quero. É isso que desejo de todo o coração. E sem demora, começou a viver, como faria em toda a sua vida, a pura palavra do Evangelho. Repetia sempre para si, doravante, também para seus companheiros. Nossa regra de vida é viver o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Francisco não queria seguidores, somente viver sua vida austera e evangelizar. A partir daí, Francisco saiu a pregar por todas as vizinhanças e levando o Evangelho. Não tinha intenção nenhuma de adquirir seguidores, somente viver sua vida austera e evangelizar. Porém, logo, o amigo Bernardo de Quintaval se juntou a ele pelo caminho, juntou-se aos dois, Pedro de Catânia. Por 3 vezes abriram o livro do Evangelho, e as 3 respostas que encontraram foram as seguintes: se queres ser perfeito, vende o que tens, e dá aos pobres. Depois vem e segue-me. Não leveis nada pelo caminho, nem bastão, nem alforje, nem uma segunda túnica. Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Isto é o que devemos fazer, e é o que farão todos quantos quiserem vir conosco, exclamou Francisco, que de repente viu brilhar uma luz sobre o caminho que ele e seus companheiros deveriam seguir. Finalmente, encontrou o que por tanto tempo havia procurado. Isto aconteceu a 24 de fevereiro de 1208, dando início à fundação da Fraternidade dos Irmãos Menores. Em 1209, Francisco e seus companheiros foram até ao Papa Inocêncio III, para pedir a aprovação de seu carisma. Ele ficou maravilhado com o propósito de vida daquele grupo de jovens, especialmente, com a figura de São Francisco de Assis, a clareza de sua opção e a firmeza que demonstrava. Reconheceu nele, o homem que há pouco havia sonhado, segurando as colunas da igreja de Latrão, que ameaçava ruir. O Papa reconheceu que era o próprio Deus quem inspirava São Francisco de Assis a viver radicalmente o Evangelho, trazendo um novo sopro de vida a toda a igreja. Por isso, o Papa deu, a seu modo de viver o Evangelho, a aprovação oficial. Autorizou Francisco e seus seguidores a pregarem o Evangelho nas igrejas e fora delas. Inspiração de Clara. Francisco inspirou Clara, mais tarde Santa Clara, para a santidade. Dela surgiram as Irmãs Clarissas. Então, se submeteu toda ao conselho de Francisco, tomando-o como condutor de seu caminho, depois de Deus. Por isso, sua alma ficou pendente de suas santas exortações, e acolhia num coração caloroso tudo que ele lhe ensinava sobre o bom Jesus. Clara já tinha dificuldade para suportar a elegância dos enfeites mundanos, e desprezava como lixo tudo que aplaudem lá fora, para poder ganhar a Cristo. Todos os anos, de 15 de agosto a 29 de setembro, São Francisco de Assis tinha o costume de preparar-se com uma quaresma de oração e jejum para a festa de São Miguel Arcanjo. No ano de 1224, no Monte Alverne, ele teve a visão do serafim crucificado, e recebe do anjo os estigmas, ou seja, as mesmas chagas das mãos de Jesus, apareceram nas mãos de São Francisco. Seu estado de saúde piora muito a partir daí. No final de agosto, em 1226, Francisco pede para ser levado à Porciúncula, uma pequena capela, fora da cidade de Assis, sendo uma das igrejas que foi reformada pelas mãos do Santo de Assis.
No dia 3 de outubro, à tarde, São Francisco de Assis morreu cantando, mortem suscepit, ou seja, depois da morte. No domingo seguinte, foi sepultado na igreja de São Jorge, na cidade de Assis. Via de santificação. No dia 16 de julho de 1228, São Francisco de Assis foi canonizado pelo Papa Gregório IX. Tornou-se o padroeiro dos animais, pela sua admiração e relação estreita com a natureza. Também foi elevado a padroeiro principal da Itália, em 1939 pelo Papa Pio XII. Aqui no Brasil, seu dia é comemorado no dia 4 de outubro. Um abraço a todos, em especial aos devotos deste maravilhoso santo. E até o próximo vídeo.